Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel. 2 Samuel 11. Vamos falar um pouquinho sobre de Davi. Que louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2. Que diz assim: Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terrasco do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Só até aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso porque Ele não dá prova em vão para nenhum de nós. Eu creio assim que cada provação que Deus dá é um teste só para nos fortalecer na presença do Senhor. Sabe, certo dia Davi tinha tirado uma soneca e ele foi passear no seu palácio. E de longe, ele viu uma mulher muito bonita mesmo. Ele se interessou por ela, tanto que ele mandou os soldados perguntar de quem ela era filha, porque era uma mulher muito formosa, muito bonita, linda mesmo, e se chamar a atenção. Mas aquela mulher era comprometida já. Sabe, aos nossos olhos, para a gente parece ser certo, mas para os olhos do Senhor não parece ser certo. Tanto que o Senhor também está em Samuel 12, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha. O rei, eu vou começar assim, do jeito como o Senhor disse para mim. Numa cidade, eu digo assim, imagina assim, Davi, aí o Senhor olha para Davi e achou aquilo errado que Davi fez. Que tanto que diz assim mesmo, depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazer para o palácio ela. Se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Aí o profeta Natã, o Senhor falou com ele, né? E falou assim mesmo. O Senhor disse assim: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. E foi dizer: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O Senhor mandou ele falar desse jeito com Davi. Entra no palácio, mas não espanta Davi. Deixa ele pensar desse jeito, porque se Davi se irar, ele manda te matar. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus sabe o que a gente faz de errado, que aos nossos olhos às vezes é certo. Deus diz que a gente não deve cobiçar a mulher do próximo. Deus diz que a gente não pode olhar de mal olhado para a pessoa, tipo desejar para si. Sabe? Aí o Senhor falando comigo, ontem eu fui para a UPA. Só para vocês terem uma noção que antes de eu ler a palavra, o Senhor fez assim comigo. Eu fui na UPA, estava passando muito mal. Tinha um jovem muito bonito, ele ficava me olhando. Aí eu pensei assim mesmo no pensamento. Nossa, eu deve estar bonita, né? Que ele está me olhando. Aí quando eu cheguei em casa, o Senhor falou assim mesmo. Vai lá em Samuel 2, que eu vou falar contigo aí. Aí eu fiquei sentada, eu falei, Senhor, mas eu não estou enxergando quase nada. E aquela voz começou a falar. Sabe? Davi olhou de longe a mesma coisa que você fez. Você observou que uma pessoa estava te olhando, mas você estava se esquecendo que você também já tem compromisso. O Senhor, ele faz assim.
quando Ele quer chamar a sua atenção, te corrigir. Quando Deus corrige a gente, é porque Ele ama. Não porque Ele quer nos machucar, mas quer nos ensinar a obedecer a sua lei, a sua vontade, em primeiro lugar. Sabe? Eu achei interessante porque o Senhor mandou Natan ali na presença do rei. Imagino eu que Davi estava ali sentado. Ele começou a falar: olha, rei, você não sabe. Aqui perto tem uma pessoa. Ele é tão pobrezinho que ele só tem um. E aquela outra pessoa tem mais do que ele. Aí o Senhor falou assim mesmo, olha. Certo dia, está em Samuel 12, capítulo 4. Diz assim, olha. Disse, certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. E ele não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha para o seu hóspede. Eu imagino assim, que Natan ele chegou falando para o rei assim: olha, rei, tem um homem rico aqui. Ele estava passeando e ele viu o mais pobre ali com a sua ovelhinha. Ele cuida dela, ele comprou para si, sabe? Ela come na mesa com ele, ele cuida, ele até deixa dormir com ele, botando sua cabeça no seu colo e fica ali. Mas aquela pessoa, aquele homem que tinha mais posse do que ele, tinha muito mais do que ele resolveu tomar. Aí imagine Davi lá, já ficando furioso. Não acredito, como é que ele fez isso? Não. Aí ele começa a falar. E olha, ele levou, tomou, aquele homem só tinha ela. Por que ele fez isso? Aí Davi, com certeza, Davi começou a se irar ainda mais. Aí sabe o que o Senhor fez? Falou, começa a falar com ele. Começa a falar de uma maneira assim que Davi vai se irar. Aí Davi fala assim mesmo, me diz quem é que eu vou mandar matar. Já pensou? Aí Natan olha para ele. Se eu disser que é você que está fazendo isso, Davi, não pode ser eu. Mas antes disso, o Senhor diz assim mesmo: olha, aos olhos dele ele acha que é certo, mas na minha presença eu acho que está errado. Eu não acho, eu estou dizendo que está errado. Vou agir. Satanás, ele preparou o bote para pegar ele. Imagina como Satanás ele é. Nós estamos em guerra espiritual. Nós estamos em guerra, porque se a gente não tivesse em guerra, o Senhor não estaria alertando a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Sabe? E o mais interessante é, que eu achei muito mais interessante, fora do adultério de Davi, é porque Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele podia chegar e matar Davi, mas não. Deus, quando ele ama, ele cuida de nós. Mesmo que a gente esteja doente ali, falando, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Por que isso, Senhor? Como o irmão Robson estava pregando. Falei, o irmão Robson vai pregar toda a mensagem, Senhor. Eu já falou com ele também, né? Que ele vai pregar toda a mensagem. Sabe o mais interessante? É que quando Davi, ele se arrependeu, o interessante é que Deus fez assim com Davi. Davi, por causa do seu adultério, do seu pecado, eu vou fazer você saber quem eu sou. A sua esposa, a sua mulher vai ter um filho, mas esse filho eu vou tocar no seu filho. Imagine o Senhor olhando para você e dizendo assim, ei, vou tocar no que é teu, mas é para saber que eu me importo com você. E Davi se trancou ali naquele quarto, sem comer, sem beber. Os empregados dele iam lá, batiam na porta. Davi, quer comer? Davi não quer comer. Davi, abre, Davi. Imagine o Davi, ele já com fome, mas Davi não queria saber. Porque quando se trata de Deus, o ministério de Deus vai crescer neste lugar.
Quando se trata de Deus, ele começa a fazer o reboliço. Quando se trata de Deus, ele fala, vou começar por fora. Porque ele faz da maneira que ele quer, não é da nossa maneira. Sabe, às vezes eu fico pensando assim mesmo, Senhor, mas por quê? José não traiu, mas Davi fez isso. São dois casos diferentes. Não é parecido. Pode até ser por causa da mulher, que ela é muito bonita e muito interessante. Mas será que essa mulher, daquela mulher que foi tentar José, não era bonita e formosa? A Bíblia fala que ela era muito bonita. Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas por que então Davi fez e José não fez? Deus dá a chave nas nossas mãos. Deus permite acontecer muitas coisas. Mas a escolha, nossa. É nossa escolha trair. É nossa escolha deixar Deus. É nossa escolha desobedecer. Deus dá a prova. Ele é conosco, é. Mas somos nós que temos que decidir. É o que você quer, é o que você não quer. Eu fiquei pensando em casa, eu falei assim, Senhor, se o Senhor estava comigo naquele lugar, então por que eu pensei besteira? Ele falou, é decisão sua, não foi a minha decisão. Eu estou te mostrando algo que é para te entender. Quando Satanás quer tirar algo da minha presença, alguém da minha presença, ele faz isso. Ele começa a te rodear, ele começa a fazer você querer cair, desistir, falhar e dizer, começar a murmurar. Senhor, eu estou com tanta dor porque o Senhor não faz nada. Senhor, eu estou com tanta dor porque o Senhor não resolve. Se o Senhor tem todo esse poder, que a gente fala que o Senhor tem todo esse poder. Aí o Senhor diz, quem abriu o mar vermelho para aquele povo passar e começaram a murmurar ali naquele momento, naquele deserto que queria voltar? Ele perguntou para mim, você quer voltar? Da onde eu te tirei? Você quer voltar? Da onde eu te tirei? Para a minha presença, onde eu te botei agora aqui? Aí o Senhor faz, quer lembrar do que você passou há um tempo atrás? Quer lembrar do que você viveu ali? E eu só te olhando e cuidando, mas não podia fazer nada por ti, porque a escolha é sua, a decisão é sua de trair Deus. Deus, Ele guarda, Ele livra, Ele protege a gente. Mas o Senhor também diz assim mesmo, eu te dou escolha. Eu te dei tudo. Já pensou Deus olhar para você e falar assim, olha, eu te dei um carro, eu te dei uma casa boa, eu te dei uma mulher boa, mas você não dá valor no que eu te dei. Aí o Senhor fala, então eu vou permitir que Satanás entre na tua casa. Bagunça tudo, deixa do jeito que eu quero que esteja bagunçado. Aí você vai para os pés do Senhor, porque Ele sabe que você vai chegar até Ele. Chama, Pai, me ajuda, Pai, põe em ordem. Porque Deus, Ele entra quando está tudo bagunçado, quando a medicina diz, acabou, não tem mais nada para eles. Vai morrer daqui a 3 dias. Sabe? O meu esposo me olhou e falou assim mesmo. Eu pedi uma encomenda, e a minha encomenda foi para a casa do vizinho, que faz algo que não é bacana. Desde aí o meu esposo falou que eu fiquei doente. E fala assim, você ficou doente, o negócio já pegou para o seu lado. Aí eu peguei a caixa, veio aquela pessoa veio rindo na direção. Aí ele veio rindo como se estivesse dizendo assim, agora eu tenho o teu nome. Agora sim, vou te mostrar quem eu sou. E eu comecei a rir porque o Senhor falou assim mesmo, deixa eu pegar. Ele vai descobrir quem é o teu Deus. Quem sou eu na tua vida? Eu sou o Deus que levantou a tua casa. Eu sou o Deus que te dou saúde. E quando tu fica doente, adivinha quem que deixa? Sou eu. Mas é para provar para você que você depende de mim até para respirar. Eu falei para o meu esposo, tu imagina Deus olhando para você e falar assim mesmo, você está doente? Está com falta de ar? Teu peito está doendo? Mas é porque eu dependo do Senhor para viver, para respirar, para comer, para tudo eu dependo do Senhor. Imagina, né? Uma guerra espiritual. E quando foi à noite, eu vi um demônio no meu quarto. E eu fiquei assim, Senhor, pronto, Deus, é hoje. E do outro lado tem um anjo. Falei, pronto, a briga vai ser feia. Porque se tem um anjo do Senhor e tem um demônio aqui, é porque a guerra espiritual está muito intensa. A gente não está vendo o que está acontecendo, mas está acontecendo.
O arrebatamento do Senhor está próximo, Ele está preparando a sua igreja e preparando o que é dele. São 2 dias que o Senhor me dá um sonho com essa igreja. Eu vejo essa igreja lotada. Eu vejo pessoas nessa igreja adorando o Senhor e vi 2 noivas sentadas. E eu olhava e falava, Senhor, por que aquelas 2 noivas estão sentadas? E eu ficava olhando e eu via o meu pastor e a minha pastora cantando, adorando o Senhor. E Satanás, ele estava ao redor olhando, querendo fazer confusão no meio. Mas adivinha, quando o rei está presente, quando Deus está na causa, quando Deus está guardando, quando Deus está dando livramento, quando Deus está mostrando que Ele é Deus, neste lugar não tem demônio, não tem para ninguém, porque Ele está na frente. Ai, Ana, mas eu estou passando por prova. Eu sei que você está passando por prova, mas adivinha, Deus deixou na terra anjos dele disfarçados de humanos que está orando, está buscando, mas eu não estou vendo milagre. Ei, confia no Deus que vocês têm. Confia nele. Diz, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu não admito isso. E a gente vai saber quem é o nosso Deus. Sabe, imagina eu olhando assim, Davi, quando o filho dele morreu. Sabe o que Davi fez? Davi se levantou. Davi foi tomar um banho, se vestiu, comeu, e os que estavam ao redor dele ali, os empregados dele, falou, mas ele morreu, o filho dele morreu, por que ele vai tomar banho e agora que ele vai comer? O que Deus faz na tua vida não é para ninguém não, irmão. Não é para ninguém não. O que Deus faz na tua vida é para todo mundo ver. Porque esse é o Deus que tu serve. Sabe? E Davi comeu. Sabe o que Davi fez? Ele foi procurar Deus. Ele foi ali rasgar seu coração para Deus. Imagina, né? Uma criança quando está chorando te pedindo, pai, eu quero isso. Tu fica já todo, meu filho, eu vou te dar. Eu digo assim, que o avô é mais mãe do que a própria mãe que para o seu bebê. Por quê? A avó fica toda balançada com o seu neto. Mais do que a mãe já chega e quer logo pegar logo dando umas porradas. E a avó e o avô, eles ficam bestos com seus netos. Imagine Deus vendo Davi chorando ali, dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, chamando a presença do Senhor. Imagina o coração de Deus se derretendo por ele. Imagine nós no dia de hoje, quando a gente está com muita dor, pedindo, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. E ele do nosso lado, carregando, segurando, dizendo, filhinho, eu estou aqui. Tu não está me vendo, mas eu estou te segurando. Eu estou te protegendo. Está vendo aqueles exércitos ali? Era de Satanás. Satanás veio para te derrubar, mas eu não deixei acontecer. Aleluia. Sabe? Imagina ali quando Satanás viu Davi. Davi perdeu o filho dele. Agora ele vai se irritar contra Deus. Mas é o contrário. Davi sabia do erro que tinha feito. Davi admitiu seu erro. No dia de hoje, se a gente perder um filho, será se a gente põe Deus lá em cima? Ou a gente começa a dizer, Deus, por que tu deixou meu filho nascer? É meu primeiro filho. Ei, Deus não dá dor para ninguém se a gente não for suportado. O que Deus faz é porque Ele já sabia o que podia acontecer mais na frente. Sabe? Eu digo assim, que Ele é maravilhoso. Porque quando Deus entrou na minha vida, eu era toda torta, eu era errada. Muitas vezes Satanás chega e fala assim mesmo, tu te lembras do que tu fazia? Olha isso, ele aponta o dedo na minha cara todos os dias. Só tem um problema. Satanás não sabe o que Deus vai fazer no outro dia. Porque ele não te conhece nesse outro dia. Mas ele sabe tudo o que você fez. Ele vai começar a jogar na tua cara. Tu era isso, tu era aquilo. Tu não presta, tu vai morrer. Deus não está nem aí para ti. Aí a pessoa começa a se sufocar com a droga. Começa a beber. Porque acha que ninguém se importa com ele. Tô com dor, ninguém se importa de vir me visitar. Ei, é mentira, Satanás. Sabe por que tu está assim, sentindo dor? É porque Deus quer mostrar para ti que existe um pai que zela por ti. É porque esse pai, ele quer que você chame ele
Comece a invocar Ele, como o irmão Robson estava dizendo. Vamos ler. Vamos tirar o nosso dia. Ontem eu tirei o dia para mim ler, mas parece que deu tudo errado. Ou ia fazer uma coisa, eu já estava ali já em outro lugar, eu falava assim, Senhor, eu não vou ter tempo para ler. Aí, eu me lembrei de uma frase que falaram aqui na igreja, que não é Deus e nem é o nosso tempo que a gente não quer, mas é Satanás que ele está impedindo você não ler. É Satanás que não quer que você toque na Bíblia, porque se tu tocar na Bíblia, tu vai conhecer a verdade. E a palavra do Senhor diz que se a gente lê, nós somos libertos. Sabe? Quando eu era do mundo, veio um espírito demoníaco na minha vida. Que eu fugi da casa da minha avó, me lembro até hoje, eu fugi. Fui dormir junto com um monte de cachorrinho que tinha. Eu era pirralha nessa época. Só que Satanás, ele não quer saber se tu é criança, se tu é adolescente, que tu já é maduro. Ele não quer saber disso, ele só quer saber de destruir. A palavra do Senhor já deixa bem claro. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quanto mais ele destruir, para ele é melhor. Você sabe qual é a diferença de estar no mundo e de estar na igreja? Não só na igreja, mas servindo um Deus vivo. A luta pode ser muito grande, mas a vitória é maior do que a própria luta. Eu fico imaginando Davi quando perdeu o seu filho. Ele podia muito bem também se irar contra Deus. Sabe o que o Senhor me fez aprender com esse versículo? Que de vez eu acusar Deus, eu devia admitir meus próprios erros. Ah, mas você tem erro? Tenho. Todo dia eu erro. A palavra do Senhor diz que a gente não deve nem olhar com raiva para um próximo da gente. Mesmo que aquela pessoa fez o mal para a gente não deve olhar com raiva. Tem inveja? Às vezes tem sim, nos dias. Às vezes você acorda com raiva e chega uma pessoa e vai falar contigo e você não gosta do jeito que a pessoa vai falar contigo e você quer explodir naquela pessoa. Sabe o bom de ser crente? É porque todos os dias tu sabe que tem um pai que é zeloso por ti. Amém. Sabe por que a parte que eu fico triste de olhar meu esposo que ele não é cristão? É porque ele fala a si mesmo que no segundo arrebatamento ele vai. Aí eu olho para ele, eu quero ir no primeiro. Porque eu sei que diz ele em Apocalipse que aqueles que ficarão vão ser cortados a mão, a cabeça, vão sentir muitas dores. E eu acho assim que as nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, se levantar e agradecer a Deus porque a gente respira, porque a gente está adorando, glorificando o seu nome. A gente estamos aqui dentro e o Senhor está nos guardando, está nos livrando. Mas um vacilo que a gente dá, uma brecha que a gente dá, nem que seja pequenininha, quando ele entra, Satanás, quando ele entra, ele bagunça tudo. Ele faz a gente ver o que não está acontecendo. Ele faz a gente ver as coisas que não é nem para a gente ver. Mas eu queria te dar um conselho. Sabe quando Satanás ele olha para você e fala assim, minha irmã, a sua mulher não é bonita. Troca de mulher. Ou então troca de marido, porque ele não te trata da maneira que é para você ser tratada. Ou então às vezes a gente fala assim, mas ele nem liga. Aí o Senhor está dizendo assim, ei, Satanás ele serve para destruir, matar e roubar. É só o que ele sabe fazer. E confundir. Porque naquele tempo, quando Jesus alerta na Bíblia, que em breve Jesus está voltando, ele também fala que até dentro das igrejas, a maioria vai ser enganado. Porque Satanás ele quer a maioria da igreja que fique para penar nesses dias. Mas o mais importante é a gente saber que quando a gente está do lado do Senhor, a gente vence qualquer guerra. Mesmo que às vezes a gente acha que está tudo perdido, que não vai dar mais. Mas o Senhor nessa noite diz para você que tudo Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Sabe quem tem a chave da vitória? Só é Deus. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente querer receber uma notícia triste, uma notícia que vai deixar a gente para baixo. Mas a experiência de que ter Deus na nossa vida é maior do que qualquer coisa. Então eu digo assim, nunca desiste da fé que você tem. Nunca desiste
de adorar a Deus. Nunca deixe ninguém dizer para você que Deus não existe, porque Ele existe. Sempre fica firme, mesmo que às vezes você se acha que está só, mas Deus está do nosso lado, para tudo. Então eu olho assim e digo assim para o Senhor, que eu agradeço muito pelas orações que os irmãos têm feito por mim. Eu agradeço muito porque nem toda vez a gente sabe quem está orando pela gente, mas o Senhor diz quem está orando. Então, isso é bom, né? Isso é bom saber que Deus, Ele move montanhas por causa da gente. Isso é bom de saber porque Ele se importa com a gente. Então, eu fico muito feliz por causa que essa igreja está crescendo cada dia mais. Fico muito feliz porque Deus, neste lugar que é tremendo, fico muito feliz porque a presença do Senhor habita sobre este lugar. E tudo que Deus vai fazer, e tudo que Ele já está fazendo, né? Porque Amém, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. E eu creio em todas as coisas que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir neste lugar. Então, a vontade do Senhor em primeiro lugar. Então, eu creio que a nossa vitória está tão mais perto que a gente nem imagina, né? Que a vitória está tão perto que às vezes a gente quer desistir. Quando a gente pensa que a gente quer desistir é porque a vitória já está bem perto. Então, a gente nunca deve desistir. Sempre confiar no Senhor. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?